Ao Senhor pertence a honra, pertence a glória e pertence todo o louvor. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, antes de ressuscitar Lázaro. Então, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. E graças a Deus, porque nessa noite, eu sei que você está junto comigo aí, obrigado. Eu sei que você está junto comigo aí desde o início desse culto. E como eu ali no canto do púlpito, estava ali adorando a Deus, estava ali glorificando o nome do Senhor juntamente com você. E eu estava pensando, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como é bom servir a Ele, como é bom ter conhecido a Deus, como é bom hoje fazer parte da família de Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aí assistindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, e que nessa noite você possa abrir o seu coração, para que Deus possa falar com você através da palavra dEle. Eu quero aproveitar esse momento e eu quero compartilhar um pequeno pensamento, assim como eu fiz no domingo passado. Hoje eu também quero fazer dessa forma. Eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite, em alguns minutos, sobre a Bíblia e a moderação. Eu queria falar com você, então eu peço para que você agora fique atento, né? Eu não sei se você já compartilhou esse culto, eu não sei se você já pegou aí, se você está vendo na televisão, no smartphone, mas ainda dá tempo de você ir lá na setinha de compartilhar, compartilha no Facebook, compartilha com seus amigos, porque esse é um momento onde Deus, eu creio, Ele está falando através da sua palavra. E quantas pessoas agora podem ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ter a vida transformada pelo poder que há na palavra de Deus, pelo poder que há na palavra cantada, na palavra pregada. Eu sei que Ele está aqui no nosso meio, Ele está na sua casa, Ele está onde você está, Ele está contigo e Ele quer abençoar a sua vida poderosamente. Eu percebi aqui que eu estou acompanhando, eu percebi que uma pessoa entrou aqui, está nos assistindo pelo YouTube. Eu acho que o nome dela é Kátia Costa, e ela falou: a primeira vez que eu estou aqui. Kátia, um abraço para você, que Deus te abençoe, que você possa ouvir a voz de Deus. Mas eu quero também falar com o irmão Antônio, né? O Antônio Adenir, que é aqui da nossa igreja, Afonso Rodrigues, a Cleonice, a Ivanilda, que está aí também nos acompanhando, a Michele, a Elizabeth, o José Júnior, que está sempre com a gente, o esposo da Tânia, está sempre aqui, sempre comentando, a Gilda, a Carla Aparecida, o Carlos Cunha, a Cássia, o Sérgio, o Cláudio, que é o nosso diácono, o Oséias, enfim, quantos irmãos estão aí unidos, estamos unidos em espírito. Eu queria que você... então agora parasse um pouco, eu sei que você já parou aí, mas que a sua atenção tivesse voltada para cá. E eu quero começar hoje, nesse momento, esse pensamento, afirmando para você que a palavra de Deus, ela é a fonte única, suficiente e capaz de nos trazer aquilo que eu vou estar falando hoje um pouquinho, que é o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se você está nos escutando hoje aqui e em alguma área da sua vida você percebe que não está acontecendo um equilíbrio, que você não está equilibrado em alguma área, a área sentimental. Você pode estar nas emoções desequilibrado, você pode estar na sua saúde, com a sua saúde desequilibrada, você pode estar com a sua vida financeira desequilibrada, seja qual for. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Mas falando desse livro, que é a Bíblia, aliás, o livro extraordinário, não sei se você sabe, mas a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, e que, só por curiosidade, aqui no Brasil também é o mais vendido. Ele está acima do segundo colocado. A Bíblia vende 10 vezes mais do que o segundo colocado aqui no Brasil, e aqui no Brasil o segundo colocado são as obras de Monteiro Lobato. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de do poder que há na Bíblia, nas Escrituras, de mudar vidas, de influenciar a história e as histórias de vida, além de causar uma grande admiração pelo seu poder sobrenatural. Desde o Antigo Testamento até a revelação do Novo Testamento, Deus sempre exaltou o poder das Escrituras, porque ela contém no seu bojo a revelação de Deus, da sua criação e do seu amor pela humanidade.
lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, está escrito assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Ainda nesse tom de valorização da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai esclarecer e ele vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo ainda falando, nós verificamos que ele qualifica as Escrituras como sendo útil e importante para o ensino. A palavra ela é importante para o ensino, para a repreensão, para a correção e para toda a educação na justiça. Eu vou citar aqui agora um autor, o nome dele é Wilson Scholz e Ruth Zimmer, que ao escrever um artigo, e o nome do artigo é A Bíblia, Sua Natureza, Funções e Finalidades, ele afirmou sobre a Bíblia, abre aspas, são 4 funções, mas elas podem muito bem ser reunidas em 2 grupos: condenar o erro e corrigir as faltas, ensinar a verdade e ensinar a maneira certa de viver. Então, por que eu estou falando da Bíblia antes de entrar nesse tema, que é uma vida equilibrada? É porque na palavra de Deus que nós vamos encontrar o equilíbrio. Após fazer então essas considerações sobre esse grande manual de sobrevivência e a fonte de sabedoria de todo cristão, eu quero abordar uma das consequências advindas dela, que é a capacidade de nós vivermos uma vida equilibrada, seguindo o exemplo e os passos de Jesus. Se você precisa viver uma vida equilibrada, se você quer viver uma vida equilibrada, eu estou contigo aqui, eu quero que você coloque um joinha aí, só para eu saber se você está me escutando, só para eu saber se você está comigo aqui. Você fala, eu quero, pastor, uma vida equilibrada. Pois é, Deus tem uma vida de equilíbrio para mim e para você. Quem não estaria enquadrado nessa palavra? Quem não precisa equilibrar os seus relacionamentos? Quem não precisa equilibrar as suas finanças, as suas emoções, a sua vida? Pois bem, agora eu quero ir para o texto, que é o texto que eu quero usar ele de base, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu estou vendo aqui que a Grace está colocando aqui, Silvano, Gisele, Keila, Júnior, Cássia, Kátia, Viviane, Rosilene, Débora. Pois é, vamos lá, gente, Deus está falando com a gente nessa noite. Abre a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui para o jovem Timóteo, que era um pastor, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nesse versículo que nós acabamos de ler, e eu peço para que você marque ele aí na sua Bíblia, é marcado por ser parte de inúmeras advertências do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. É possível nós percebermos nesse versículo 3 elementos doados por Deus a todo aquele que crê. E nós lemos que Deus nos deu poder, amor e moderação. E eu quero me ater ao último, que é a palavra moderação, que na verdade no grego original significa sofronismos, ou seja, autocontrole, temperança, equilíbrio. Sendo então esse o destaque daquilo que nós vamos falar agora. Essa virtude da moderação, ela vai remeter a mim e a você uma vida ordeira, uma vida razoável, uma vida disciplinada. E quem quer ter uma vida em ordem, uma vida de razoabilidade com aquilo que se fala e com aquilo que se vive, e uma vida disciplinada, diz amém. Diz amém aí. Equilíbrio. Eu peguei uma definição aqui da física, e a física vai dizer que equilíbrio é a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, ou seja, anulam-se mutuamente.
é uma posição estável do corpo, não tem oscilação, não tem desvio. Então nós vamos falar agora sobre a importância de nós sermos pessoas equilibradas por dentro e pessoas equilibradas por fora, em relação ao que falamos, em relação ao que vivemos. Aliás, foi assim que Jesus viveu, e Ele, eu disse, é o nosso paradigma. A vida e o ministério de Jesus sempre foram pautados em atitudes e discursos equilibrados. Havia uma coerência visível, e isso precisa ser uma marca da nossa vida. Esse equilíbrio entre aquilo que nós falamos e entre aquilo que nós vivemos precisa marcar a nossa vida. Nós temos como nosso maior exemplo, eu já disse, Jesus, que veio ao mundo para nos revelar o amor do Pai, o reino de Deus, a justiça, o poder da nova criação e a importância do amor. Para isso Ele nos deixou muitos exemplos, a fim de que nós pudéssemos entender que seria possível sim, nós vivermos essa vida que Ele nos deu, e quem é nova criatura recebeu o Zoe, a vida de Deus. Então você pode viver igual a Cristo. Aliás, nós fomos chamados para vivermos como Ele viveu. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho 14, é o capítulo, no versículo 12, e ele vai dizer assim, o próprio Jesus: em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras obras ainda fará. Ou seja, ele diz, porque eu vou para o Pai, para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, o que eu estou dizendo? O que eu, na verdade, Jesus está dizendo na palavra? Que nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez. Nós podemos viver como Ele viveu. Nós podemos ser pessoas equilibradas como Ele foi equilibrado. É possível perceber nas Escrituras a marca desse equilíbrio na pessoa de Jesus. Como, por exemplo, Ele disse que maior seria aquele que serve. Os discípulos estavam andando e Ele um pouco mais afastado, e os discípulos discutiam entre eles qual seria o maior dentre eles. Eles iam numa discussão e Jesus, percebendo aquela discussão, vai perguntar, vai dizer: olha, o que vocês estão falando? E eles meio que desconversam naquele momento para dizer: não é nada não, Jesus. E aí Jesus vai dar um ensinamento e Ele vai dizer: olha, se vocês querem ser o maior, então tá bom. No meu reino, nesse reino que eu venho inaugurar, que é o reino de Deus, esse reino espiritual, o maior, quem quer ser maior, vai ter que servir, vai ter que ser o menor. Então Jesus ensinou que o servo seria o maior. Mateus 20, versículo 26, ele disse: mas entre vocês não será assim. Foi nesse texto que eu acabei de falar. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E Jesus fala isso, e aí eu quero trazer para você, não só a fala de Jesus, mas a prática e a coerência das palavras de Jesus, do que Ele falava e o que Ele realmente fazia. O equilíbrio entre o falar e o agir. Então em João 13, versículo 4, diz a palavra: levantou-se da ceia, Jesus, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei exemplo. Olha o que Jesus diz: para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Nós vemos aqui, através da palavra de Deus e do exemplo de Jesus, uma coerência, um equilíbrio entre o que Ele falava e o que Ele fazia. Ele
falou sobre a importância também de nós sermos pacificadores, de nós sermos pessoas que fogem de brigas, que apaziguam, que não bota lenha na fogueira, que não bota, como diz na gíria, que não bota pilha. Quando sabemos de alguma coisa, ao invés de colocarmos mais uma lenha naquela fogueira, Ele nos chamou para nós sermos pacificadores, para levarmos as pessoas a enxergarem, por exemplo, o melhor lado, ou no melhor ângulo, a vida de outras pessoas, ou aquela situação na qual ela está reclamando. Nós fomos chamados para sermos pacificadores, e os pacificadores, disse o próprio Jesus, que herdariam a terra. Então Jesus deixa uma fala, ele ensina algo, e depois também ele vai fazer aquilo que ele falou. E lá em Mateus 26, versículo 51, está escrito, Jesus diz assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar. O que ele está dizendo? Guarda a espada, guarda esse negócio. Por quê? Porque não é para brigar, eu estou aqui para pacificar essa situação. Pois todos os que lançam a mão à espada perecerão. Estava Jesus ali, sendo preso, levado para a morte. Um dos seus discípulos, com uma boa intenção, machuca um soldado, e Jesus coloca em prática aquilo que ele havia ensinado a eles, dizendo: vocês foram chamados para serem pacificadores. Ou seja, ele estava dizendo, tem que ter um equilíbrio entre o que eu ensinei e o que eu faço. E aí o que ele faz? Ele resolve aquela situação e ele apazigua aquela situação. A coerência entre o que falamos e entre o que vivemos tem que ser a marca da nossa vida. O equilíbrio interior, ele sempre será visto através de atitudes externas. E não só Jesus, mas também o apóstolo Paulo orientou Timóteo, mais uma vez, a praticar a coerência e o equilíbrio entre o que se prega e entre o que se pratica. E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo na palavra, seja um exemplo na conduta, seja um exemplo no amor, seja um exemplo na fé, seja um exemplo na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia. Dedique-se a elas, para que o teu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da sua doutrina. Continua nestes deveres. Ou seja, qual o dever? De pregar, de ensinar, de exortar, mas de praticar, mais de se tornar um padrão na fé, na pureza, mais de fazer aquilo que você está ensinando. Porque se você fizer assim, você vai salvar tanto a tua vida, como vai salvar aqueles que estão te ouvindo. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, seja um homem equilibrado. Timóteo, o que você fala e o que você vive tem que estar em consonância. Precisa haver algo em comum entre a fala e entre aquilo que você está fazendo. O próprio apóstolo, ele tinha esse cuidado sobre a própria vida dele. É por isso que depois ele ensina Timóteo, porque ele mesmo já fazia isso, já praticava isso. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, o apóstolo Paulo fala: assim corro também eu, não sem meta. Ele diz: eu sei para onde eu estou indo. E nós também sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós somos igreja, nós servimos a Deus. Não é assim, não estamos aqui à toa ou sem um propósito. Nós temos um propósito, que é crescer na graça, no conhecimento, que é agradar a Deus e que é ser cada vez mais semelhante a Cristo. Assim como o apóstolo Paulo falou: olha, eu corro também não sem meta, com meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar.
E ele vai dizer: mas eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que ele está dizendo? Eu preciso também, eu tenho tomando cuidado de quê? De pregar, de viver e de ser, e de ter equilíbrio, razoabilidade entre o que eu prego e entre o que eu pratico. Por quê? Porque se eu não fizer assim, eu vou ser desqualificado naquilo que eu estou ensinando. Nós só podemos ser e dar aquilo que nós temos. Você sabe que muitas vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes nós estamos junto de pessoas, amigos, parentes, colegas de trabalho, da igreja. E nós, muitas vezes, verificamos na vida dessas pessoas alguma atitude, por exemplo, que você esperava que alguém fizesse, né? Um perdão, ou uma reconsideração, ou uma atitude generosa que você esperava de A, de B, de C, e de repente aquela pessoa não fez, não agiu da forma como você esperava, não fez aquilo que você achava que seria o certo de fazer. Mas a verdade é, irmãos, amigos, que nós só podemos dar o que somos e o que temos, né? Muitas vezes nós queremos esperar ou ver na vida de outras pessoas, né, que elas sejam de um jeito, mas se por dentro elas não forem mudadas pela palavra, né? Não espere generosidade de outras pessoas. Você só vai ser generoso se só é generoso a pessoa que por dentro já é. Só é misericordioso quem já foi mudado por dentro, já foi transformado. Nós só damos aquilo que nós temos. E o que nós temos dentro de nós? Essa é a pergunta. O que você, o que nós temos dentro de nós para dar para as pessoas? O que nós temos compartilhado com outras pessoas? O que tem saído do nosso interior, não da nossa fala, mas do nosso interior com atitudes? Como nós temos exteriorizado o que está dentro de nós? Jesus deixou bem claro que não tem como compartilhar algo diferente do que nós realmente somos. Em Mateus 12, 34, ele diz: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras também serás condenado. O ser nova criatura tem que ser revelado através de uma mudança real da nossa vida. O Evangelho tem que trazer transformação. O Evangelho tem que trazer um equilíbrio para a nossa vida. A mudança não acontece sem arrependimento, e o arrependimento é precedido da consciência do erro, do pecado e da incapacidade de viver sem a intervenção e a graça de Deus. Ou seja, não há arrependimento sem remissão de pecados. Nós precisamos, ao nos depararmos com a palavra de Deus, se virmos alguma coisa que não está de acordo, precisamos deixar o Espírito Santo nos convencer de que estamos errados, de que precisamos agir de forma diferente, e nós precisamos nos arrepender para ir ao encontro daquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Precisamos estar prontos todos os dias para nos arrependermos daquilo que é necessário se arrepender. Se nós queremos mudar, nós precisamos entender que essa mudança, oriunda da palavra de Deus, ela precisa vir de dentro para fora. A mudança que a palavra de Deus faz em mim e em você, primeiro é dentro, primeiro é no coração, é no espírito.
Precisamos ter o equilíbrio que vem da palavra, para saber diferenciar que em Cristo, por exemplo, nós temos liberdade, mas que isso não anula os princípios morais, não anula os princípios éticos cristãos. Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Viver em equilíbrio vai exigir um contato direto com a palavra de Deus. Vai exigir uma observância, vai exigir um estudo, vai exigir uma atenção, vai exigir meditação da palavra de Deus, que é o próprio Cristo revelado. Precisamos ouvir e precisamos responder a essa verdade. Lá em Lucas 8, versículo 18, está escrito: assim sendo, vede pois como ouvis. Porque ao que tiver, mais se lhe concederá. E ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Eu vou abrir um parêntese aqui sobre esse capítulo e esse versículo de Lucas. Eu quero citar o comentário de um dos maiores especialistas do Novo Testamento, já falecido, Archibald Thomas Robertson. Ele disse assim, abre aspas: algumas coisas não devem ser ouvidas de forma nenhuma. Outras coisas que são ouvidas devem ser esquecidas. Existem, entretanto, coisas que devem ser guardadas e praticadas. As perdas nos negócios ilustram essa declaração, como quando vemos as riquezas tomarem asas e desaparecerem. Assim acontece com o ouvir e com o dar atenção. O autodilúbrio é uma enfermidade comum. O que ele está querendo dizer? Ele está chamando a atenção para esse versículo que eu li de Lucas, onde nós somos advertidos, e ele diz: vede como ouvis. Como que eu e você estamos ouvindo essa palavra? De que maneira? Estamos ouvindo de qualquer forma, ou estamos ouvindo a palavra, entendendo ela ser uma autoridade espiritual na nossa vida, e estamos cumprindo essa palavra, praticando essa palavra, ou estamos só folheando a Bíblia e lendo os versículos que mais nos agradam? Ou estamos buscando nas Escrituras apenas textos que vão ao encontro dos nossos anseios, dos nossos desejos? Nós precisamos ler as Escrituras na sua totalidade, e nós precisamos ter um coração aberto para deixar que as Escrituras venham nos moldar, venham nos exortar, venham nos trazer muitas vezes um peso, uma consciência de que não estamos fazendo aquilo que é certo, para voltarmos, para sermos curados, para sermos ensinados na justiça, porque está escrito que toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, para a exortação. Eu me tornei nova criatura, e quem se tornou nova criatura, diz aí: eu sou nova criatura. Escreve: eu sou nova criatura. Comenta aqui, você que é nova criatura. Mas agora eu tenho que viver essa nova posição em Cristo de uma forma diferente. Nós precisamos nos impregnar da palavra. Aquele que está em Cristo se torna um com Ele, diz as Escrituras. Acaba que, na verdade, vai sendo uma realidade tão grande que passa a integrar quem realmente nós somos, quando nós estamos nessa simbiose com a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 17, diz: mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quanto mais eu tenho a verdade, quanto mais eu tenho a palavra dentro de mim, mais eu vou sendo transformado, mais equilíbrio eu vou tendo na minha vida, mais eu vou sendo moldado por ela, mais as minhas atitudes vão sendo semelhantes, similares às atitudes de Jesus. A religiosidade, ela precisa ser quebrada no nosso meio, porque ela tem conseguido afastar muitas pessoas da verdadeira transformação. As pessoas apenas vão à igreja, ouvem uma palavra, dão um dízimo, fazem uma caridade,
mas não se permitem mudar interiormente pela palavra, não abrem mão das suas vontades, não abrem mão dos seus desejos, não abrem mão daquilo que lhe é confortável. Muitas pessoas hoje não têm seguido aquilo que Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele estava falando de coisas materiais, ele estava falando de algo a ser conquistado aqui nessa terra, e ele disse: busque em primeiro lugar o meu reino e as outras coisas. Isso tudo que você está preocupado, fica tranquilo, eu vou suprir, vou acrescentar, porque os pardais, eles não semeiam, eles não colhem, mas todos eles são sustentados pelo Pai. Vocês valem mais do que os pardais. Nessa caminhada, quantas pessoas eu encontro, eu ouço, eu me deparo com inúmeras pessoas que dizem para mim a todo tempo e em todo tempo: eu agora estou focado em outra coisa, eu agora estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Meu irmão, por que você não está aparecendo na igreja? Meu irmão, por que você não está online? Agora é online, né? Irmão, por que aconteceu? Que você sumiu? Não, pastor, eu estou afastado agora um tempo, que eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito, eu estou resolvendo muitas coisas. Foi exatamente, meio que vendo isso, que naquele texto do jovem rico, Jesus, sabendo de tudo que aquele jovem tinha, de tudo que ele desfrutava, ele fala: vai, vende tudo. Se você quer um lugar no reino de Deus, vende tudo. E ele tinha muitas coisas, muitos afazeres, muitas coisas para abrir mão. E aquele jovem não voltou, e assim tem sido na vida de muitas pessoas. Estão buscando tantas coisas, e em último lugar estão buscando o reino de Deus. Deixa eu dar uma palavra para você: o tempo vai passar, a vida vai passar, porque o tempo passa muito rápido. E daqui a alguns anos, pessoas vão perceber que não valeu a pena buscar as coisas daqui da terra em detrimento do reino de Deus. O que não significa que nós não devemos também nos empenhar nas questões de trabalho, de estudo. Claro que temos que fazer isso concomitantemente. Eu, como muitas pessoas, sempre estudei, me formei, trabalhei, mas eu acredito que uma coisa muito importante, uma coisa que até hoje eu agradeço a Deus, foi Ele ter me dado o entendimento de que eu precisava, de que eu preciso buscar o reino dEle em primeiro lugar. E eu tenho vivido na minha vida, eu sei que você também, e muitos irmãos, e eu tenho vivido na minha vida, essas coisas Deus tem acrescentado na minha vida, e eu posso dar testemunho disso. Mas tem que ter um entendimento de buscar o reino de Deus. Isso vai trazer um equilíbrio. Essa palavra dentro do nosso espírito, mudando o nosso ser, vai trazer equilíbrio para a nossa vida. Práticas e pensamentos da velha criatura precisam ser abandonadas, porque isso traz desequilíbrio. Mas o abandono a essas práticas não pode ser mecânica, não pode ser forçada, não pode ser porque o pastor falou, porque o líder falou, porque alguém disse que você tem que fazer, mas tem que ser por uma imposição, um convencimento do Espírito no teu homem interior. Aí aconteceu a verdadeira transformação. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos nos deixar transformar, e a palavra transformada aqui é metamorfo, você já sabe, que significa transfigurar, tomar forma de algo, significa mudar em outra forma, meta, mudança, forma, mudança de forma. Viver a verdade da nova criatura vai nos trazer equilíbrio. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esse é o processo
da transformação que seria o processo de santificação. Se esse processo não existir, eu não vou perceber, eu não vou reconhecer o Senhor. O ser nova criatura tem um propósito, que é revelar aos homens Deus na terra. Isso vai me fazer uma pessoa melhor, cada vez mais saudável, cada vez mais equilibrada. Quanto mais da palavra eu jogar para dentro do meu espírito, mais equilíbrio vai vir para as minhas emoções, para as minhas finanças, para o meu coração, para os meus relacionamentos. O equilíbrio vai acontecer. Deus quer que nós sejamos moderados no pensar. Deus quer que nós sejamos equilibrados no falar. Deus quer ver em nós equilíbrio no agir. Não podemos ser pessoas extremas. Temos que praticar a audição e o modo tardio de falar. Temos que ser simples como a pomba, mas temos que ser prudentes como a serpente. Isso é equilíbrio. Esse equilíbrio, ou seja, essa capacidade já foi liberada para cada um de nós. Depende de nós buscar na palavra a forma de colocar esse equilíbrio em prática. Nós lemos em Timóteo que Deus nos deu, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, autocontrole e equilíbrio. Ele já te deu esse poder. O que está em desequilíbrio hoje na sua vida? A palavra que o próprio Cristo tem e que Ele tem falado, já tem o poder de trazer para a sua vida moderação em todas as áreas. Eu vou terminar esse pensamento parafraseando um amigo meu, que é pregador, você conhece, itinerante, escritor, que é o Natan Rufino. E ele fala uma coisa sobre essa questão do equilíbrio, uma palavra, uma frase que ele fala, não sei se é dele ou também se ele replicou, mas a frase que ele fala é: todo extremo é beira. Não seja extremista em ponto algum da sua vida, em nenhuma área da sua vida, porque Jesus não foi extremista em absolutamente nada. Jesus, Ele veio ao mundo para nos ensinar a viver como tem que ser, como a vida tem que ser vivida, e Ele não foi extremista. Ele, quando estava no deserto sendo tentado pelo diabo, e o diabo falou: olha, lança-te daí de cima, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Se Jesus fosse extremista, ele ia falar: é verdade, vou me lançar, e os anjos virão. E ele com equilíbrio respondeu: está escrito também, não tentarás o Senhor seu Deus. Existe equilíbrio até na ação de Deus sobre a nossa vida. Eu vou terminar dizendo que a palavra de Deus, ela tem o poder. Deus já te deu moderação, Deus já te deu equilíbrio. Basta que você busque na palavra de Deus a forma de colocar isso em prática. Eu vou terminar com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, quem é servo de Deus diz amém, amém, para que o servo de Deus seja perfeito, para que o servo de Deus seja habilitado para toda boa obra. Deus quer te habilitar. Você quer ser habilitado para poder crescer, para poder fazer mais, para poder ver a glória de Deus na sua vida? Pois é, para ser uma pessoa equilibrada, sim, Deus já liberou isso tudo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós podemos ser pessoas equilibradas. Se éramos desequilibrados, hoje nós podemos ser equilibrados por causa da palavra dele. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Pronto, está resolvido. Você precisa parar de ver o tempo inteiro Netflix, parar de ficar no Instagram o tempo inteiro, parar de ficar vendo futilidades no seu smartphone durante o dia inteiro, durante a noite inteira. E ao invés de você fazer isso,
começa a ler a palavra de Deus, começa a meditar na palavra de Deus, começa a ler livros que vão edificar a sua vida. Fazendo isso, você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Para agora, deixa essa palavra entrar no teu coração, entrar no teu espírito. E a partir de hoje, saia daqui para poder dar mais atenção, para poder dar à palavra de Deus o lugar devido na sua vida. Porque a Escritura é inspirada para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Se você quer ser educado na justiça de Deus, comece a ler a palavra, a buscar a Deus e a ter mais contato com Ele. Ah, pastor, estou precisando. Não, você precisa estar em contato com a palavra. Você precisa estar em devocional com Deus. Você precisa estar em intimidade com Deus. Você precisa orar. Você precisa buscar a face dEle. Você precisa estar em contato com Ele. Por quê? O resto vai acontecer. Não tem que nada mudar. Eu e você que temos que mudar a nossa postura espiritual e começar a dar a Deus a honra, a glória, o louvor e nos disciplinarmos nas questões espirituais. Aí veremos a glória de Deus. A sua vida não vai mudar, você não vai viver um equilíbrio enquanto você não se voltar para a palavra de Deus. É essa palavra que tem que transformar, que tem que mudar. Irmãos, não tem como, o evangelho é transformação. Tem jeito. Se a sua vida não foi transformada é porque o evangelho não entrou no teu espírito. Porque quando a palavra de Deus entra no nosso espírito, ela transforma o nosso homem interior. O perseguidor parou de ser perseguidor, apóstolo Paulo, e passou a ser perseguido. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. O publicano decidiu dar não sei quantas vezes mais aqueles que ele defraudou. Por quê? Porque a vida mudou, a vida foi transformada. E evangelho é transformação de vida, é mudança de atitude, é vida equilibrada. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra e que você deixe Deus falar com você. Feche os seus olhos aí e fala: Senhor, me dá mais da tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor quem produz em nós, tanto o querer quanto o realizar. Produz em mim essa vontade de ler a tua palavra. Produz em mim essa vontade de ouvir a tua voz. Produz em mim essa vontade de estar contigo, porque eu sei que estando contigo eu vou crescer. Estando contigo eu vou confiar mais. Estando contigo eu vou equilibrar todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Oh, aleluia ao teu nome, Pai.